O cálcio é um elemento químico que possui 20 elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Como o cálcio possui 2 elétrons, ele tende a perdê-los e formar íon cálcio, participando dos processos importantes na nutrição das plantas. Essa distribuição mostra como os elétrons estão distribuídos nos níveis de energia do átomo. O cálcio possui 2 elétrons na sua camada mais externa, chamada camada de valência. Esses elétrons são importantes porque determinam o comportamento químico do elemento. Demócrito, há cerca de 400 anos de Cristo, propôs que toda a matéria que estava em nossa volta ela é composta por materiais muito pequenininhos. Mal sabia Demócrito que, depois de alguns estudos, descobriram que essa pequena partícula que ele sugeriu há 400 anos de Cristo se tornaria o que a gente conhece atualmente como átomo. Em 1803, John Dalton sugeriu que o átomo era uma esfera maciça, indestrutível, indivisível e semelhante ao que seria uma bola de bilhar, tanto é que a gente popularmente conhece ela como modelo de bola de bilhar. Em 1911, J.J. Thomson sugeriu que o átomo era uma esfera que dentro haveria os elétrons. Semelhante, ele usou como um exemplo para explicar o que ele queria dizer, do pudim de passas, que seria uma massa e espalhado por ela teria os elétrons. Então, alguns anos se passaram e Rutherford fez um novo modelo do átomo, onde ele falou que os elétrons circulavam o átomo, o núcleo do átomo, diferente do pudim de passa, que seria um meio neutro, positivo, com os elétrons negativos no meio. E então Bohr pegou o modelo atômico de Rutherford e aprimorou ele, colocando os elétrons em camadas definidas, coisa que no do Rutherford os elétrons verificavam aleatoriamente circulando o átomo. Já o modelo de Bohr, os elétrons ficam rodeando apenas onde eles podem. Sobre o raio atômico do cálcio e a mobilidade dele nas micelas do solo. Primeiro temos o átomo de cálcio, representado pela bola cinza. Ela representa o tamanho do átomo, chamado de íon de raio atômico, que é de 197 picômetros. Em seguida, temos o íon de cálcio, representado pela bola verde. Ele possui o raio iônico de 100 picômetros. O íon é menor porque o cálcio perdeu 2 elétrons. Com menos elétrons, o núcleo atrai o que restaram com mais força, fazendo o átomo ficar menor. O raio atômico é um tamanho de átomo neutro, enquanto o raio iônico é o tamanho de átomo quando ele ganha ou perde elétrons. No caso de cálcio, ao perder elétrons, ele se torna menor. Porém, eles não podem ser substituídos por outros cátions, como o potássio, o magnésio e o sódio, ficando disponível para as plantas. Por isso dizemos que o cálcio tem a mobilidade moderada, pois não fica totalmente preso nesse movimento com muita facilidade no solo. A distribuição eletrônica define a reatividade e a interação do cálcio no solo. O cálcio no solo ele perde 2 elétrons da camada de valência com a facilidade de formar Ca2+. Ele tem fase sólida e a fase líquida. A fase sólida é encontrada no solo, na argila e na matéria orgânica. O Ca2+ é absorvido da carga negativa das partículas encontradas no solo, na camada de valência na argila. Ela participa da capacidade de troca de cátion, que é o CTC. Tem a substituição de H+ e alumínio 2+, e é corrigido com a acidez do solo. Favorece a agregação das partículas e melhora a estrutura do solo desse elemento. Na fase líquida do solo, ela na solução do solo, ela tem um Ca2+,
ela fica dissolvida, não é a parte mais sólida, ela fica líquida, absorvida pelas raízes com os pelos radiculares da planta. Pode ser lixiviada e em solos arenosos e chuvas intensas. E a informação do cálcio, informação geral, o símbolo é Ca, o número atômico é 20, a massa atômica é 40,08 e a família é metais alcalinos terrosos, do grupo 2. O período é o 4 e o estado físico desse alimento é sólido. E como a planta absorve o cálcio? O cálcio ele tem a disponibilidade no solo, depois é movido até a raiz, junto com a água pela lixiviação, é absorvido pela raiz pelos radiculares e é transporte interno, que ocorre da raiz, caule, flor e fruto. No solo, ele é liberado a solução do solo pela dissolução e a minerais do cálcio, gesso agrícola e fertilizantes. No movimento da terra raiz, tem o Ca2+, e é transportado pela água, pela lixiviação do solo por fluxo de massa. No 3, que é a raiz, tem a absorção. Olá, eu sou Luísa Bianca e agora eu vou falar um pouco sobre funções do cálcio na planta. Bem, o cálcio, como nós já sabemos, ele é um macronutriente secundário essencial para o desenvolvimento das plantas, né? E dentro dessas funções existem inúmeras funções, porém as suas principais funções são formar e fortalecer a parede celular, dando uma maior resistência aos tecidos da planta. Ele participa na divisão e no crescimento das células, sendo fundamental para o desenvolvimento de raízes, brotos, folhas novas. Ele auxilia no transporte de nutrientes dentro da planta, Ele mantém a integridade da membrana celular, controlando ali a entrada e a saída de substâncias. Ele atua na ativação de algumas enzimas importantes para o metabolismo vegetal. Ele contribui para o crescimento do sistema radicular e também aumenta a resistência da planta contra doenças e alguns fatores ambientais que podem causar algum dano na planta. Bom, falando também da deficiência do cálcio na planta, o cálcio, como ele é um pouco móvel no interior da planta, os sintomas ele aparece primeiro nas partes mais jovens, como as folhas e também os brotos. Os principais sintomas são as folhas deformadas, as pontas das folhas secas, as raízes mal desenvolvidas, frutos com podridão apical, principalmente o tomate e o pimentão, e como principal sintoma é a redução da produtividade. Falarei sobre o cálcio no solo. Ele é um dos elementos mais importantes da Terra e é também o quinto elemento mais abundante. Ele nasce do desgaste natural das rochas de calcário, ficando armazenado principalmente na umidade do solo, ligado nas cargas elétricas negativas das partículas de argila e de matéria orgânica. Fisicamente falando, o cálcio atua como um tipo de ímã que une os grãos soltos de argila e matéria orgânica, criando torrões saudáveis e, por consequência, microespaços no solo, que permitem que a água e o oxigênio circulem livremente pelo solo. Quimicamente, ele equilibra o solo ao ocupar a maior parte dos espaços dele, o que reduz a acidez e também elementos tóxicos que estragam a terra, como o alumínio. Em algumas circunstâncias, quando o solo é ácido ou pobre demais, o ser humano pode extrair cálcio de várias rochas que há na terra, para então corrigir a acidez e a toxicidade do solo. O cálcio pode ser utilizado como principal elemento para o cultivo. Porém, há desafios para isso. Um desses desafios é a sensibilidade dele à água. Como, por exemplo, as chuvas e enxurradas intensas conseguem lavar a terra de um jeito que o cálcio
vai ser lavado da terra ou simplesmente vai adentrar para as profundidades da terra, anulando a eficácia dele e também podendo trazer grandes prejuízos para grandes investimentos. Por isso, a utilização do cálcio deve ser utilizado em momentos específicos de pouca chuva.